Senhores, sejam bem-vindos. Agradeço imensamente novamente vocês estarem aqui me aguentando. Vamos hoje falar sobre uma lei que saiu agora em 2020. Tivemos aí um ano e meio extremamente perturbado, louco, né? Principalmente para nós que trabalhamos com o direito trabalhista. Por que louco, professor? Porque cada dia tinha uma medida provisória diferente, cada dia tinha uma loucura diferente e foi muito maluco. Foi um contexto muito maluco. Estamos vivendo dias ainda malucos? Estamos, né? Mas essa lei realmente ela foi configurada lá, né, dentro desse contexto aí em 2020 para se manter empregos e manter as empresas funcionando, que na minha modesta opinião foi uma lei muito boa. Por quê? Meus clientes conseguiram não falir. Então não vejo porquê, tá? Aqui não tem direita, esquerda, centro-esquerda, não tem nada disso. O que tem aqui é direito do trabalho. E o direito do trabalho e o trabalhador foi protegido e as empresas foram protegidas através dessa lei. Para mim foi excelente, sabe? Na minha modesta opinião, foi uma lei muito boa. Por quê? Eu posso calcular para vocês que 70% dos meus clientes conseguiram se manter de pé em razão dessa lei. Porque senão não estavam, teriam fechado, como muitos fecharam as portas, em razão de todos os problemas que vocês já conhecem, né? Das insanidades que aconteceram nesse país e em estados determinados. E nós tivemos aí uma loucura, onde muita gente perdeu o emprego, continua ainda desempregado, né? E infelizmente não foi possível que tudo fosse resolvido, mas essa lei em específico foi uma grande ajuda, tá bom? Então nós vamos entrar nela, eu vou falar sobre ela nessa aula de hoje e encerramos aqui o direito material do trabalho. Eu acredito que tudo que eu poderia estar esmiuçando para vocês eu fiz, tá? Essa é uma última lei, é uma novidade, pode cair nos próximos exames? Pode, por que novidade? A OAB gosta de novidade. Só que a OAB também tem um princípio básico, ela repete muitas questões prova a prova, né? Cada exame de ordem que vem, existe uma repetição das questões que foram de exames anteriores. Então eu pediria aos senhores que lessem esses exames anteriores, pegassem os gabaritos, você entra lá na OAB, você consegue tudo isso. Você baixa lá as provas anteriores, refaçam essas provas, porque provavelmente as questões serão duplicadas num exame futuro, tá bom? Então a ideia basicamente é essa. O que é que eu vou fazer, professor? Eu vou refazer todas as outras provas? Faça. De 2017 para até agora seria interessantíssimo, porque 2017 foi quando houve a reforma trabalhista, né? Então você vem dali para frente. Porque antes de 2017 só serviria para processos, né? Onde os 5 anos estaria pegando. Caso contrário, não. Para a prova da OAB, pega de 2017 todos os exames e vem. Apesar que exames anteriores tem muitas questões que não têm a ver com a reforma. A reforma não mexeu em tudo, tá, gente? Mexeu numa parte, mas não foi em tudo. Então, refaçam isso, tá bom? Para ajudar vocês, eu vou terminar, mostrar essa lei, né, que é a 14020 de 2020. Vou esmiuçar ela nessa aula de hoje. E depois eu vou fazer, acredito que 2 aulas ou 3 aulas, eu vou fazer um resumão para vocês, para ajudar, para definitivamente nós encerrarmos o assunto direito material do trabalho, para que vocês tenham um resumão de tudo. Não só do que eu passei aqui de uma forma mais detalhada, mas inclusive de outros artigos e outras situações que acontecem no dia a dia das provas da OAB e que foram questões, foram motivos de questões em exames anteriores, tá? Só que vai ser um pouco mais rápido, eu não vou ficar esmiuçando como eu fiz aqui desde o começo, porque eu fiz para vocês aí, nem sei que aula nós estamos agora, talvez 18, né? Deve ser essa, 18ª, alguma coisa assim. Mas eu vou tentar fazer o melhor possível para que vocês tenham um resumão, tá? Então vocês vêm, assistem as aulas aí todas que eu passei para vocês, para que vocês entendam o direito do material do trabalho e esse resumo vem dar um fechamento para vocês, que serão aí as aulas posteriores a dessa legislação, tá bom? Senhores, agradeço novamente e vamos iniciar esse processo, porque senão o professor fala demais. Então vamos lá. O direito material do trabalho, essa lei, eu não tenho um nome, tá, gente? Muita gente chama da lei da pandemia, tá? Eu não sei como eu chamo isso, lei da insanidade, da pandemia, sei lá do que, né? Não sei, mas
Vamos colocar aí no primeiro momento como sendo a lei da pandemia. Ela é a 14.020 de 2020, tá? Então, como eu disse para vocês, nós tivemos aí uma loucura nesse 1 ano e meio aí, onde o processo do trabalho virou uma loucura, né? E essa lei veio para ajudar e ajudou para caramba, né? Então, quer dizer, muitas empresas conseguiram se manter de pé em razão dessa lei. Vamos dar uma olhadinha nela então. Ela é de 6 de julho de 2020, né? Ela institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda. Ela dispõe aí sobre as medidas complementares para o enfrentamento do Estado, da calamidade pública, do decreto legislativo e aí vai, tá? Então aí está a concepção da lei, mas ela veio para tentar manter o emprego e a renda das pessoas, através do quê? De algumas ações que poderiam ser feitas para tentar ajudar o pessoal, né? Quer dizer, as empresas a manter os seus funcionários. Vamos lá, o artigo 2º. Fica instituído o Programa Emergencial, né, do Emprego e Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública, que se refere lá ao artigo 1º. Quais são os objetivos dessa lei? Preservar o emprego e renda, básico, né, gente? Quer dizer, para isso que veio essa legislação nova, para que a gente preserve o emprego e a renda. Veio garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. O que nós tínhamos, gente, até então? Até então você tem, as empresas estavam em funcionamento, aí surgiu, né, num determinado momento, governantes falaram assim, não, isso é facinho, não, é nós, né, vamos tocar o carnaval, vamos fazer tudo. De repente isso virou uma loucura. Por quê? Porque aí virou um caso de saúde pública. Com isso, nós tivemos alguns efeitos na nossa sociedade, principalmente em alguns estados e cidades, né, onde as pessoas começaram a fechar, ou seja, os lockdowns da vida. O que aconteceu? As empresas não tinham para quem vender. Quer dizer, eu vou produzir, vou fazer o quê? Vou entregar para quem? Não, as coisas estão fechadas, as pessoas não vendiam, não comercializavam, né? E o que aconteceu? Você acabou com as empresas não tinham o que fazer. Então, quer dizer, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a coisa foi ficando louca. Então, algumas atitudes tinham que ser tomadas para que ninguém fosse à falência geral e que nós tivéssemos aí uma onda de desemprego gigantesca, como aqui no nosso país vizinho. E, felizmente, houve aí pessoas sábias que conseguiram manter uma boa parte disso. Tem muita gente que fala assim, não, tá ruim, não tá bom, lógico que não, como nenhum outro país está, né? Mas eu vou falar para vocês, poderia ser muito pior se não tivessem sido tomadas algumas atitudes. E essa lei é uma delas, tá? Então, temos aí que pensar nessa legislação? Temos que dar uma analisada nela e ver o que foi feito para manter esses empregos, né? Então, o artigo 3º são as medidas que o programa emergencial tem. Então, era um pagamento de um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, uma redução proporcional da jornada de trabalho e salário, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Olha que interessante, gente, nós tivemos uma redução de jornada, nós tivemos uma suspensão temporária de alguns contratos de trabalho e foi feito esse pagamento desse benefício. O disposto no caput desse artigo não se aplica no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, municípios e órgãos da administração pública direta ou indireta, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive às subsidiárias e aos organismos internacionais. O que é interessante dizer aqui, gente? Esse programa foi feito para empresas privadas, ponto. Deu para entender? Estado, município, Distrito Federal, sei lá mais o quem aí que está ligado ao Estado, não teve isso. Por quê? Porque, na verdade, o Estado continuou funcionando, né? Quer dizer, as pessoas estavam em casa ou estavam sei lá onde, né, trabalhando de uma forma remota ou não, só Deus sabe o que aconteceu, mas o Estado, na verdade, estava trabalhando, né? Então, estava recebendo, estava tendo seu dinheiro, estava pagando todo mundo. Então, não teve problema nenhum, né? Não houve redução de jornada, nem de salário de ninguém que era do funcionalismo público. Então, essa é uma questão que pode cair para vocês, isso então, olha, estava lá, era permitido aos funcionários, então, do Distrito Federal, né, que reduzisse a jornada? Não pode. Então, vocês pensam assim, foi feito para empresa privada, ponto. Perfeito? Então, não caio nessas pegadinhas.
Então, essa lei foi feita para manter o trabalho das pessoas que trabalhavam numa empresa privada. O artigo 5º, gente, fica criado aí o benefício emergencial com a preservação de empregos e de renda. Então, essa redução proporcional da jornada de trabalho, a suspensão temporária, novamente, né? E esse benefício emergencial de preservação do emprego e renda será custeado pelos recursos da União, tá? Foi a União que custeou essas diferenças todas para as empresas. Como que foi, professor? Vamos por partes, né? Esse benefício emergencial que está aí no parágrafo 2º, ele será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato. O empregador informará, né, todas as empresas informaram lá ao Ministério da Economia se houve uma redução de jornada ou de salário temporário do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias contados da data da celebração do acordo. Então vai existir um acordo lá entre os funcionários e o patrão, fizemos esse acordo e informamos lá ao Ministério da Economia que estamos entrando nesse procedimento. A primeira parcela será paga num prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo aí do inciso 1, ou seja, você tem que fazer dentro dos 10 dias, a empresa que gostaria de estar participando desse processo fez isso em 10 dias, do dia em que ela fez a proposta, né, da celebração do acordo, 30 dias depois já seria pago, tá bom? O benefício emergencial de preservação será pago exclusivamente enquanto durar a redução de jornada de trabalho ou de salário, ou da suspensão da jornada, tá? Então, é somente nesse prazo onde você poderia estar, né, trabalhando aí essa redução de salário ou a redução de jornada, ou sei lá o que você fez dentro desse contexto, a sua empresa deve ter optado por uma situação ou ambas. Então, enquanto durar esse estado, né, for permitido, você vai estar recebendo isso. O artigo 3º, né, ele coloca um pouco aqui as informações que tratam o artigo 1º e 2º, né, o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução de jornada de trabalho e salário ou à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive os respectivos encargos sociais trabalhistas. A data de início do benefício emergencial de emprego e renda será fixada na data em que a informação tenha sido prestada, é o que nós já falamos. Primeira parcela, 30 dias depois, já falamos também. O parágrafo 4º, né? Transmissão das informações de comunicações pelo empregador, ou seja, o empregador era responsável por passar essas informações ao Ministério, concessão e pagamento de benefício emergencial de preservação de emprego e renda, e aí o recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos aí, né, da Lei 7.998 de janeiro de 90, no momento da dispensa. Gente, o que aconteceu? Esse benefício, na verdade, o governo fez uma relação do benefício, uma relação que eu digo eu tinha que ter uma base para pagamento dessas pessoas que tiveram aí os seus contratos reduzidos ou o seu salário, né, reduzido. Então eu digo, o governo, né, ele usou de que forma? O que seria o teto? Seria o quanto o cara teria direito ao seguro-desemprego, se ele fosse demitido, por exemplo. Então eu não sei quanto está a parcela do seguro-desemprego, mas o máximo que seria dado aos funcionários, né? Então seria o teto onde o governo estaria pagando. Mas isso não impediria, que é uma dúvida muito frequente das pessoas e até mesmo os advogados confundem isso, supondo que a pessoa fosse demitida, mesmo dentro desse contexto tudo, e ela fosse lá retirar isso é uma hipótese, tá? Ela fosse lá retirar seu seguro-desemprego. Não afeta, ela ia retirar, ia receber as parcelas, ia estar na mão sem ter problema algum, tá? Eles só usaram o valor como base, não que mexeu no seguro-desemprego. Conseguiram entender, gente? Então não mexe nisso, é só uma base. Então, olha, vamos explicar um pouquinho. O funcionário, por exemplo, ele recebia R$4.000, que era 100% do salário dele. 50% do salário ali e 50% de seguro emergencial.
que corresponde a 50% do que o funcionário teria direito a receber do seguro-desemprego. Então, reduziu-se ali o salário do cara em 50%. Aí o governo vai pagar para ele metade do que ele teria, né, de valor de seguro-desemprego máximo a receber. Deu para entender, gente? O teto lá, eu coloquei aqui como teto do seguro-desemprego. Acredito que hoje na faixa de 1.600. O teto do benefício era 1.600. Tá? Então era isso. Mas não mexia. Se o cara fosse demitido, ele ia lá, retiraria os seus 1.600 sem problema nenhum. Tá? Mas o que o governo fez? Ele usou aquele valor de teto para pagar as pessoas aqui. Então, no caso aqui, lá foi um exemplo de redução, mas no caso de uma suspensão de contrato, passa a 100% do benefício, ou seja, ele vai receber não só 50% do teto, ele vai receber o teto todo do benefício, 100%. Que o suspendeu o contrato, o cara está em casa, entendeu? Ele não está trabalhando, a empresa não tem como pagar, então o governo pagaria o teto aí do seguro-desemprego para ele. Então o cara ganharia 4, com o exemplo acima, né, 4 mil, irá ganhar o que teria direito do seguro-desemprego, benefício emergencial calculado na proporção do seguro-desemprego. Infelizmente ele ganhava 4 mil, mas ele vai receber o teto, né, é o que o governo pagou para ele. É melhor do que estar desempregado. Suspenderam o seu contrato, você está lá recebendo seus 1.600 de teto. Perfeito? Não vai ser os 4? Não. Mas você não ficou desempregado e conseguiu ser pago isso de alguma forma. Dicas. Não tem nenhuma relação com o seguro-desemprego. Já falei isso para vocês, gravem isso, tirem aí uma fotinho da tela, porque não tem nada a ver com o seguro. Se a pessoa for demitida, teria o direito ao seguro-desemprego e o valor não seria alterado. Aí ajetado tá errado, tá, gente? Desculpa, não seria alterado de forma alguma, tá bom? Então, esse benefício veio, gente, tentar manter o emprego do peão, né? Então eu estou mantendo lá peão no bom sentido, mas tá lá, todo mundo trabalhando, não tem, a empresa não tem para quem vender, por quê? Porque alguém achou legal fechar todo o estado. Então fechei, né? E aí eu faço o que agora? Não faço. Como é que eu vou vender? Né? Quer dizer, é uma lógica. As pessoas não raciocinam hoje. Eu não consigo entender por que as pessoas não raciocinam. Se você, em virtude de uma situação sanitária, você fechou um estado ou você fechou uma cidade, você não tem o que fazer. Economicamente, você não tem o que fazer. Né? Como é que a empresa vai sobreviver? Não vai. Então, essa lei veio para montar isso, para tentar ajudar de alguma forma. Poxa, o cara ganhava 4 mil, não consegue mais receber esses 4? Não consegue, mas o governo está bancando ali 1.600 pau pro cara, meu. Olha, fica aí, meu irmão, eu vou tentar manter o seu trabalho, vou tentar manter você na empresa e vou tentar manter a empresa funcionando. Por quê? Porque a empresa não tinha como pagar os funcionários. Impossível, você não tem como vender. E não importa, às vezes as pessoas pensam no comércio, né, o que vem mais à mente, mas não é. Pensa bem, você tem aqui a indústria de transformação, que é uma indústria, né, uma indústria propriamente de transformação, ela mandou isso para um varejo, esse varejo tem que vender para alguém, né, e assim vai. Né, ou para uma distribuição, para venda, não sei. É uma escala. Se ninguém está trabalhando porque está fechado, como é que nós vamos fazer? Não tinha jeito. Então nós poderíamos ter hoje um índice de desemprego muito, mas muito maior do que nós temos hoje. Está ruim? Está. Mas antes dessa loucura toda, nós já tínhamos quase 13 milhões de desempregados, gente. Põe isso na cabeça. Sabe, as pessoas não sabem fazer conta, não tem memória, não pensa, né? Ajudou, porra, ajudou pra caramba. Sabe, por quê? Porque senão as empresas tinham fechado as portas. E eu posso falar para vocês de cadeira. 70, até mais, muito mais do que 70% dos meus clientes não fecharam em razão desse tipo de atuação. Não é? Por quê? Porque eu tive que participar do programa, não teve outro jeito. Por quê? Porque as pessoas têm que sobreviver, eu tenho que manter os empregos, os encargos são altos, né? Eu tenho que pagar, assim, cada funcionário me custa, sei lá, 110%, 115%, além do seu salário. Então, quer dizer, é absurdo você acabar com o fechamento de tudo isso, gerou com que as empresas não conseguissem sobreviver. Isso é básico. Isso não é política, isso é básico. Isso acontece, é economia. Eu tenho uma empresa, eu tenho que vender para alguém, alguém tem que comprar essa desgraça, eu não posso ficar com... Eu vou produzir para quê? Eu vou gastar energia, eu vou gastar mão de obra, eu vou gastar insumos dentro da minha indústria e eu vou vender isso para quem? Para ninguém. Por quê? Porque fechou. Aí eu vendo para quem? Não vendo. Né? É muito bonito as pessoas que são idealistas, né? Mas o idealismo aqui não existe. Existe 1 mais 1, 2. Não dá para ser 1 mais 1, 11.
né? As pessoas hoje, 1 mais 1 é 11, as pessoas hoje não pensam. Você tem que pensar na empresa, você tem que pensar nos empregos, você tem que pensar nas pessoas que passam fome. Então essa lei veio para ajudar. Aí você fala assim, não, professor, mas é muita coisa, é muita... Não é. Tem vizinho seu passando fome, você não sabe. Sabe, porque você não se deu ao trabalho de ver. Então, é uma opinião do professor só, tá? Mas essa lei ajudou pra caramba. Por quê? Porque senão já tinha quebrado todo mundo, tá bom? Então vamos voltar. Esse benefício emergencial de preservação, ele será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia, tá? Que agora, né, na verdade, nós estávamos lá com o Ministério do Trabalho, tinha virado uma pasta lá do Ministério da Economia. Agora já virou Ministério do Trabalho de novo, foi recriado, tá? Então serão inscritos na dívida ativa da União, os créditos constituídos em decorrência do benefício emergencial, pago indevidamente, o além do devido. Aí ele está dizendo o seguinte, as pessoas que pegam isso indevidamente podem ter alguma sanção aí, tá? O artigo 6º, né, com a base de cálculo mensal do seguro-desemprego, que nós já falamos, no seu inciso 1º, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculando aplicando-se a base de cálculo do percentual de redução. A hipótese de suspensão temporária do contrato terá valor mensal, equivalente a 100%, como nós já falamos, o valor do seguro-desemprego ao empregado que teria direito na hipótese prevista do artigo 8, que nós vamos chegar lá. E 70%, e aqui é valor de faturamento de empresa, tá, gente? Depois eu falo para vocês, a empresa que faturava, acho que 4 milhões e 800 por mês, alguma coisa assim, ela tinha o equivalente a 100%, acima disso 70%, né? Então a hipótese aí que nós vamos, é 4,8 milhões, tá? Eu coloquei ali embaixo. Então, é aonde podem pegar vocês. A empresa tinha um faturamento acima de 4,8 milhões, sei lá, vai colocar um faturamento de 5 milhões. Qual é o percentual que seria pago a essa empresa? De 70% do teto aí do seguro-desemprego. Se fosse até 4 milhões e 800, 100%. Perfeito? Então, uma pegadinha pode ser aí? Pode, tá? Com toda certeza eu faria aí. E eu faria do seguro-desemprego, tá, gente? Por quê? Porque as pegadinhas vão acontecer aonde para vocês? Ah, o cara foi demitido e não teve direito ao seguro-desemprego. Ah, mas o percentual do seguro-desemprego era 100, mas era 70. Ah, mas o que era? Você não precisa decorar qual era o teto do seguro-desemprego. Você só precisa saber que na situação X eu tenho teto, na situação Y eu tenho 70% do teto. Numa situação paga-se 50%, na outra 70%. Perfeito? Então leiam isso, porque é aí que pode ser as pegadinhas. Se fosse eu, faria as questões em cima desse tipo de tema, tá bom? Caso contrário, vamos bola para frente. O benefício aí, novamente, né, será pago ao empregado independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, de tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Gente, uma outra pegadinha que pode acontecer. Olha, o funcionário está aqui apenas 2 meses, está no contrato de experiência e não tem direito a esse benefício. Errado. Independe de qualquer situação. Momento dessa lei em qualquer situação. Do período aquisitivo que ele estava, do vínculo empregatício, do tempo que ele estava empregado. Se fosse 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa, ele teria direito, tá? Número de salários recebidos, tudo isso pode ser um questionamento e podem pegar vocês de alguma forma. Por quê? Ah, o cara estava aqui, sei lá, estava aqui com vínculo empregatício, mas há pouco tempo, tá? Não importa. Um dia, tá lá. Ah, mas ele recebeu só 10 salários, então ele não teria direito. Não importa, ele pode ter recebido meio, mas ele tem direito. Ok? Tá aí um outro aspecto dessa lei que eu separei para vocês que eu acho que poderiam pegar vocês aí, tá? Por quê? Porque as pessoas, eu posso fazer 1 milhão de questões aqui para tentar pegar vocês e vocês caírem nisso. Então, prestem atenção. Esse benefício foi pago? Foi. Foi pago para todo mundo? Foi. Ponto. É isso que vocês têm que saber, mais nada. Ó, independente de qualquer coisa, tá, gente? Independente de qualquer coisa, tem que ser pago. Ponto. Só não foi pago para quem? Para quem trabalhava para o Estado, para a Federação, aqueles que nós já falamos. O restante, todo mundo tem direito, tá bom? O benefício emergencial, né, e renda não será devido ao empregado que esteja, olha lá, ocupando o cargo público
cargo de comissão de livre nomeação, exoneração, ou seja, titular de mandato efetivo, né? Mandato efetivo, ou em gozo de benefícios de prestação continuada de regime geral da Previdência, ou que já estivesse recebendo seguro-desemprego, ou da Bolsa de Qualificação Profissional. Então, quem não tem direito são essas pessoas aí, tá, gente? Então tá lá, pessoas que trabalham no Estado, como nós já falamos, pessoas que já estão com o auxílio do INSS. A pessoa já está afastada lá por auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, sei lá mais o que, já está recebendo. Então, quer dizer, porque a aposentadoria por invalidez, diga-se de passagem, é uma suspensão de contrato, tá? Para quem não sabe, só guardem isso na mente. Todo mundo acha que a aposentadoria por invalidez, o cara está aposentado, não acontece. Se uma hora essa invalidez, entre aspas, for revertida, ele pode voltar ao trabalho normalmente. É uma suspensão de contrato. O contrato de trabalho dele continua efetivo, tá? Mas ele está recebendo um benefício que não é pago pela empresa, sim pelo governo, através da Previdência Social. Então esse cara não tem direito. E aquele cara que já havia sido demitido, infelizmente, ele já estava lá recebendo o seu seguro-desemprego antes dessa loucura e antes da lei. Tá, aconteceu. Tá, então não tem direito, porque ele não é mais funcionário e já está recebendo um benefício de lá, né? E tem a Bolsa de Qualificação Profissional, que é a Lei 7.998 também, que já é um dinheiro que é pago a esse indivíduo. Então ele não tem direito a esse processo, tá? A esse benefício. O empregado com mais de um vínculo de emprego poderá receber cumulativamente um benefício emergencial para cada vínculo com redução proporcional à jornada de trabalho e de salário com suspensão temporária de trabalho. Vamos tentar explicar isso aqui. Eu não sei o porquê que todo mundo acha que as pessoas só podem ter um emprego. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu não sei se na faculdade ensino isso errado para vocês, se na vida ensinaram isso diferente para vocês, se já vem de uma cultura que a pessoa precisa ter um emprego. Ela pode ter quantos empregos ela quiser, respeitando lá o limite da jornada entre uma atividade e outra, de uma empresa para outra. Ele pode trabalhar em 3, 4 empregos. Um exemplo, um professor universitário, ele pode trabalhar para 5 universidades se ele conseguir. E se der aí, o espaço entre as jornadas, pode trabalhar. Então, eu tenho um empregador X, Y, Z. Tá, perfeito, trabalho para 3. Então, os 3, eu vou ter o benefício dos 3, mas você está limitado, né? Eu trabalho para 3. Se eu trabalhasse para 1, eu tinha um X valor. Eu trabalho para 3, o X valor vai ser dividido para os 3. Deu para entender? É simples, gente. Então, eu não sou obrigado a trabalhar para uma pessoa só. Eu posso trabalhar, eu posso ter vínculo CLT, carteira assinada com 3 empregadores. O porquê que tem isso na mente das pessoas que só pode ter um emprego, eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Isso é uma dúvida recorrente. As pessoas sempre falam isso. Professor, mas pô, como é que pode? A pessoa trabalhar em 2 lugares. Mas qual o problema da pessoa trabalhar em 2 locais? Não tem problema nenhum. Não existe nada que impeça isso. Então você pode trabalhar, não tem problema nenhum. Só estar averiguando aí, lógico, né? Os espaçamentos de horas entre uma jornada e outra, né? Tudo que nós já falamos de jornada de trabalho. Mas ele pode ter 2 patrões, 5 patrões, não importa. Se ele conseguir dar conta, haja visto aí o trabalhador intermitente, por exemplo, né? Que nós já falamos sobre isso aí, uma aula inteira sobre o trabalhador intermitente, pode ter 50 patrões, né? Quer dizer, ele é o famoso bico regulamentado. Então, quer dizer, por que pode ter um só? Não entendo, juro que não. Então, se cair isso na prova de vocês, o cara tinha 2 trabalhos, trabalhava para 2 empresas diferentes, então ele não tinha direito a receber o benefício nas 2, simplesmente uma. Não, ele tem direito a receber nas 2, contanto que você respeite aí o seu teto limite. Perfeito? Então vamos lá, mais uma coisa sanada aí que eles podem pegar vocês, né? Então, um benefício para cada vínculo, tá, gente? Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor será pago, a diferença será pago, arredondamento. Isso daí eu chamaria até de intermitente, tem lá umas diferencinhas, você arredonda isso, tá bom? Artigo 7º, né? Aí, novamente, do processo todo aí de redução de emprego. E de salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial na totalidade dos postos de trabalho por até 90 dias. Aí está o prazo, tá, gente?
Então, até quando eu posso fazer isso? Podia fazer por 3 meses, né? 90 dias, né? Que poderiam ser prorrogáveis por prazo determinado aí pelo ato do poder público, observando os seguintes requisitos: a preservação do valor do salário hora do trabalho, né? Pactuado conforme lá os artigos 11 e 12 dessa lei, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo e assim vai, né? Acordo individual, que hoje é permitido pela reforma, na hipótese de pactuação de acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado, com antecedência no mínimo de 2 dias corridos, e redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50%, 70%. Então você tinha aí uma pactuação, né, de redução de jornada aí, dividido em percentuais, 25, 50 ou 70. Importante salientar, prazo máximo lá em cima, 90 dias, podendo ser prorrogável, desde que o Poder Executivo desse uma analisada nessas situações desses incisos e fizesse essa análise, tá? Mas eu acho que o que mais poderia pegar vocês seriam os 90 dias, perfeito? A jornada de trabalho serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos da data que cessou a calamidade pública, ou seja, vou voltar todo mundo ao normal aqui. Cessou o estado de calamidade pública, então volta todo mundo ao normal a partir de 2 dias corridos. Da data estabelecida como termo de encerramento do período da redução, ou seja, você fez o acordo lá, 90 dias, por exemplo, fechou os 90 dias, acabou, então vamos lá, vamos vida normal que segue a hora que acabou os 90. Data de comunicação do empregador, que informe ao empregado da sua decisão de antecipar o fim do período ou redução pactuada. Também o empregador pode falar assim, olha, a partir de tal data não precisamos mais disso, vamos continuar a vida, tá? Durante o período de redução proporcional, de jornada de trabalho, de salário, contribuição, trato, lá vamos colocar aí todas as emendas bonitinhas, respeitando o limite temporal, que nós já falamos da calamidade, reverte o artigo 1º, acho que aí é mais para que vocês tenham guardado aí a legislação, para que vocês deem uma olhadinha nela, tá? Da onde provém, por que veio, se quiser dar uma lida, seria muito legal. Vamos falar um pouquinho da suspensão temporária do contrato, né? Então você está lá, de novo, durante o estado de calamidade, pelo a forma setorial, departamental, parcial ou a totalidade dos postos de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias, fracionável em 2 períodos de até 30 dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado pelo ato do poder público. Então essa suspensão poderia ser feita no máximo de 60 dias, e ela podia ser fracionada em 2 períodos de 30, por exemplo, né? E podendo ser prorrogado aí caso o poder público executivo concordasse com isso mediante todo o processo, né? de se comprovar. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada conforme os artigos 11 e 12, que vocês podem dar uma lidinha depois, por convenção coletiva, por acordo coletivo, por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta de acordo, nessa última hipótese, ser encaminhada por antecedência de 2 dias corridos. Ou seja, a lei vai e volta, mas é a mesma coisa. É até bom para que vocês guardem isso. Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador e aos seus empregados. Continua com os mesmos benefícios. Ficará autorizado a contribuir pelo regime da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. Também posso aí, foi suspenso o meu contrato, eu posso estar contribuindo aí de uma forma facultativa, que é uma das formas que você tem de contribuição ao INSS. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego previsto no artigo 5º em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata a lei. Nos seguintes termos: durante o período, nós estamos falando aqui de garantia de emprego, tá, gente? Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, após o restabelecimento da jornada de trabalho, o salário ou encerramento da suspensão temporária do trabalho por um período equivalente ao acordado pela redução ou suspensão. No caso da empregada gestante por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e de salário ou para a suspensão temporária do contrato
contado a partir do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2 do caput do artigo 10 aqui, tá? Atos de disposições constitucionais transitórias. Nota, estabilidade de 2 meses de jornada reduzida, igual a 2 meses estável, mais 2 meses seguintes. O que é isso, gente? Eu participei do programa, tá? Eu como funcionário, estou lá, participei 60 dias, foi suspenso o meu contrato. Acabou-se aí o programa, tá? Nesses 2 meses em que eu estou participando do contrato, eu não posso ser mandado embora. Passou, acabou os 60 dias, eu estou na vida normal de novo, entre aspas, perfeito. Eu tenho mais 60 dias de estabilidade, ou seja, eu tenho o prazo igual ao que eu fiquei, o mesmo de estabilidade posterior. Por quê? Porque senão você vai pegar aquele empregador sem vergonha que vai fazer isso aqui, faz a redução, voltou à vida normal, entre aspas, ele vai lá e demite o cara. Tá? Então não pode. Não pode ser feito. É estabilidade de emprego, perfeito? Muitos empregadores fizeram essa besteira. E aí virou essa bagunça que vocês estão vendo aí. Tá? Coloquei aqui para vocês o artigo 11, para vocês darem uma olhada, aquela proporcionalidade que nós falamos lá atrás. Acredito que aqui seja mais vocês darem uma lida para vocês verem lá os 25%, 50%, 70% da onde provém. Vamos falar até um pouquinho sobre ele, só vamos lá no inciso 2. Então, inciso 2, tá, gente? Olha lá, no valor de 25% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6 dessa lei para a redução da jornada de salário ou superior a 25% ou inferior a 50%. Né? Valor de 50% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6. Acho que aqui fica mais fácil vocês estarem vendo um artigo e o outro. Mas de uma forma simplificada são as reduções que nós já falamos lá atrás, as 25%, 50% e 70%. Tá bom? Essa legislação, gente, ela veio até para nos ajudar bastante aí dentro de um contexto e se pensando no como manter esses funcionários aqui, isso que eu digo para vocês é de uma forma mais simples, tá? Estou dizendo para vocês aqui de uma forma como se todo mundo fosse honesto, fantástico e fosse aquele mundo mágico, né? Então, em que o patrão gostaria de manter o emprego, que o funcionário gostaria de estar ganhando menos, mas em razão de uma situação atípica, então abrimos mão aí de nosso salário mensal, mas pouco, mas continua entrando para que a gente consiga sobreviver e a empresa também, e vamos tocar a vida. Mas existe muita gente sem vergonha também, tá, gente? Então, dentro dessas vergonhices todas aí, é que tem essas garantias que vocês viram lá, tá bom? Então, pensem nisso. Vai fazer a prova? Vai. Existe garantia de emprego? Existe. Quanto? O tempo em que ele ficou contrato suspenso é o mesmo tempo que ele tem de garantia a hora que ele retorna. Tá? Então, retornou, ficou suspenso, voltou, tem mais o mesmo prazo em que ele ficou aqui, que pode ser 60, né, 90 lá do outro, ou você não teve menos que isso, talvez, porque o empregador não precisou de tanto, mas não importa. O prazo em que você ficou suspenso é o mesmo prazo que você tem como garantia, tá bom? Então vamos mostrar só para vocês aqui o artigo 12, onde está mostrando, onde está colocando lá aqueles 4.800.000 que eu falei lá atrás, né? Então as medidas que tratam, né, negociação e tal, salário, né, igual ou inferior a R$ 2.090, aí para uma receita superior a 4.800.000, né? Salário igual ou inferior a 3.135, né? Para a hipótese do empregador aí com 4.800.000, né? Superior, igual ou inferior. Então vocês veem que da onde vem, está na própria lei, da onde veio, da onde partiu isso, né? E aí os portadores de diploma de nível superior que recebam salário mensal igual, superior a 2 vezes o teto máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. Esse é aquele Superman, lembra que nós já falamos em várias aulas? Esse é o carinha que pode estar negociando ele e patrão, tá bom? Gente, eu acho que o que eu tinha para falar dessa lei para vocês é isso, tá? Não sei se foi muito rápido ou não, nem sei quantos minutos nós estamos, 39. Mas a ideia dessa lei, o que vocês têm que ter em mente? O que pode ser pedido para vocês lá? São esses detalhes, aonde eu focaria mais?
talvez aí nos percentuais de 25, 50, 75, de acordo com a situação específica, mas eu iria mais lá no seguro-desemprego. Tá? O seguro-desemprego, com toda certeza, eles vão tentar pegá-los ali. Por quê? Porque o seguro-desemprego, a grande maioria, e eu posso falar para vocês que ainda hoje eu vejo pessoas cometendo esse erro, acham que a pessoa, se fosse desligada, não teria o seguro-desemprego, que teriam antecipado o pagamento do seguro-desemprego mediante essa legislação. Ninguém antecipou nada. Nada. Enfiem isso na cabeça. Ninguém antecipou nada. Ok? O que eles usaram? Eu tinha um teto de seguro-desemprego aqui, 1.600, né, que nós falamos atrás. Eu tinha um teto de seguro-desemprego. Então esse teto serviu para que eu usasse para pagamento às empresas que optaram lá pela redução da jornada, pela redução salarial, por aquele processo. Ok? Era só um valor de referência. Não tinha nada a ver com a retirada do seguro-desemprego se o cara fosse demitido. Eu acredito que ali seria fatal para ter uma questão. Eu certamente faria uma questão ali para pegar vocês. Tá? E a FGV é bem mais esperta do que eu nas questões, com toda certeza. Pode ser que venha exatamente daquele sentido. Tá bom? Então tá aí, gente. Lei de 2020, lei que nós passamos aí a uma loucura dos últimos, eu poderia dizer, dos últimos ano e mês, né? Mas é uma lei que permaneceu. Então, vocês têm que estar cientes de que ela pode ser cobrada de vocês na prova. Tá? Tem muita gente querendo reeditar, fazer, montar, mas não importa. Ela surgiu, está lá e foi lá para ajudar todo mundo. E o estado aí pandêmico, né? Teoricamente, eu acredito que ainda nós estejamos nesse estado pandêmico. Talvez reedições, talvez melhorias, talvez outras coisas, sim. Mas nesse momento, né, nós estamos agora em outubro de 21, então nesse momento ela vai cair. E provavelmente isso possa cair aí em vários exames posteriores. Por quê? Porque foi uma lei que veio, ninguém revogou isso. Então, que seja utilizado. São as duas novidades aí da legislação trabalhista, que é a Lei de Proteção de Dados e a lei aqui que se deu o nome de Lei da Pandemia, né? A 14020, que nos ajuda a ajudá-los nessa prova da OAB, tá bom? Gente, então, agradeço imensamente a todos vocês. O que eu poderia ter passado para vocês de uma forma mais detalhada, eu fiz de lá para cá. Somente com o curso completo mesmo, artigo a artigo, né? Seria um pouco mais aprofundado, né? Mas eu acredito que eu possa ter contribuído para que vocês façam uma boa prova dentro desse contexto. Próximas aulas, elas vão ser um resumo geral, tá? Acredito que eu vou levar umas 3 horas, talvez, um resumão, se for um pouquinho menos aí. Mas eu vou fazer esse resumão para vocês de tudo que já ocorreu até os dias de hoje, tá bom? Então esse resumão vai ajudar vocês. Não adianta você vir aqui assistir só o resumão, tá, gente? Que eu vou deixar aí também aberto a todos vocês, isso é gratuito, vocês vão ficar aí, vai ficar à disposição de vocês. Mas conselho desse velho tio aqui, por favor, assistam as outras aulas, porque entendam a matéria primeiro. Porque o resumão, ele é muito legal. Decorei, professor, já sei. Não adianta esse negócio de só decorar e você não entender. Entendam, tá? Muitas pessoas às vezes me ligam aqui, colegas de faculdade ou outros advogados, porque a pessoa não entendeu ainda o que é que ele está fazendo, né? Não porque eu sou um expert nisso, não é isso, gente. Eu trabalho há 30 anos com recursos humanos na minha vida, né? Eu nem sei quantos processos na minha vida eu já enfiei a mão e já trabalhei como advogado ou sem ser advogado, né? Minha vida inteira foi voltado a essas matérias trabalhistas. Então, na verdade, as pessoas às vezes não entendem o porquê, porque a legislação do trabalho ela é diferenciada, ela é diferente, ela é extremamente diferente, não tem nada a ver com a legislação civil, tá, gente? Até mesmo agora, depois que eu terminar esse resumo, eu vou entrar na parte de processual do trabalho. Aí vocês vão entender. Até os recursos do trabalho, né, da legislação trabalhista, não tem nada a ver com o recurso da civil.
E muita gente quer fazer a legislação trabalhista com recursos da civil. Não existe, é diferente, gente. São justiças diferentes e legislações diferentes. Usamos o CPC, sim, como uma escora ali, às vezes, onde falha, né? A Justiça do Trabalho falha, ou seja, não tem outra alternativa, você usa como subsidiário aí o CPC. Mas a Justiça do Trabalho, ela é diferenciada, é diferente, não tem nada a ver com a Justiça Civil, sabe? Salvo em alguns momentos aí, onde se usa como subsidiário, né? Mas muito disso, às vezes vai mudando, é mutável, a Justiça do Trabalho não era muito alterada até 2017. Tentaram aí antes disso um pouquinho de mudança, aí logo em seguida veio a reforma, e ainda continua se discutindo tudo isso, né? Se isso está certo, se está errado, se é constitucional ou não. E hoje, infelizmente, o nosso país discute-se muito isso, constitucionalidade das coisas, e por muitas vezes eu vejo que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas o que nós vamos fazer? Nós dependemos disso, nós vivemos disso, né? Não tem outro jeito. Vocês estão aí estudando 4 anos, 5 anos de uma universidade para depois vir um cara aqui, olha, eu preciso só de uma informaçãozinha do senhor. Isso é normal, isso acontece todo dia, tá? Eu preciso que você dê uma olhadinha no meu processo. Vocês têm que, sabe, saber o que vocês estão fazendo, cobrar pelo que vocês estão prestando de serviço. Só vocês sabem o quanto custa, sabe, passar 5 anos nessa faculdade, sabe, o traseiro sai até amarrotado de lá quando você acaba isso. O 5º ano de faculdade você quer ver o inferno, mas não quer mais ver aquela universidade. Eu sei disso, é difícil pra caramba, é pesado, é pesado. Eu trabalhava e ainda fazia todo esse processo. Eu dormi 4 horas por noite durante 5 anos. Então, quer dizer, é pesado? É pesado. E aí nós vamos para uma prova de OAB que todo mundo acha, não, vai fazer uma provinha da OAB, vai fazer uma prova do caramba. Não é fácil, não. São 80 questões que vocês têm que acertar 50% de todas as matérias que vocês viram nos 5 anos de universidade. E aí o mais legal, né? A universidade não prepara você para isso. Eu não conheço nenhuma que prepara você para a prova de OAB. Ela prepara você para concurso, né? Você vai fazer concurso aí, sei lá. O povo adora fazer concurso para ir trabalhar para o Ministério Público, sei lá para quem, né? Alguma coisa do Estado, eu quero estabilidade, né? Então as universidades parecem que entraram nesse jogo e faz isso. Mas para que a pessoa seja advogado realmente passe numa prova da OAB, pô, ninguém faz, sabe? É raro, raro, raro. Sabe, se eu vi isso em algum momento, eu desconheço. Sabe? Eu estava numa universidade que, quando eu entrei nela, tinha um determinado foco, aí depois esse foco mudou-se, né? Porque nós temos questões comentadas na OAB, que aí é a segunda fase, né? Junto com a peça, né? Que é uma peça que você vai usar ali nos seus atos processuais. Cada uma petição inicial, uma contestação e assim vai, né? E aí eu achei muito interessante, porque aí você fazia questões, né, dissertativas para ajudar você, por exemplo, numa segunda fase da OAB, só, né? O resto eram alternativas, como é a primeira prova, mas nossa, cara, nada a ver, isso não prepara ninguém para nada, porque cada professor tem uma mentalidade diferente, né? Eu tive professores lá que davam provas para magistrado, não para quem estava fazendo a graduação, né? E se eles visassem realmente a aprovação da OAB, seria muito fácil você trabalhar isso nos exames, trabalhar isso de uma outra forma, ou, sei lá, montar um esquema somente para quem gostaria, sabe, teria a missão de ser advogado. E uma outra coisa que ninguém entende é o seguinte, você não pode acabar uma universidade e achar que você é advogado, você não é, você é um bacharel. Você só é um advogado segundo vários princípios. Um deles é passar na prova da OAB, tá? E depois é você fazer inscrição na OAB. E mesmo você passando na prova da OAB, você não é advogado. Você só vai ser advogado quando você fizer a inscrição na OAB. A maior parte das pessoas nem isso entendem. Acham que é só passar lá, ir lá na prova da OAB para ser só advogado. Você não é advogado. Você só vai ser advogado se você preencher os requisitos que estão lá, código de ética, código da OAB, vocês vão ver lá tudo isso. E eu vou tentar até explicar isso para vocês, porque isso cai na prova e são 8 questões, é muito interessante. Mas você só vai ser advogado a partir do momento que você fez a inscrição. Caso contrário, você não é um advogado. Você é um advogado, não é. Você é um bacharel que passou na prova da OAB. Ponto. Ok? Então ninguém entende isso, essa vida toda louca que nós temos que fazer tudo isso.
Né? Então, aí as pessoas vêm, não, eu quero que você dê uma olhadinha no processo, né? Tem até piadinhas aí na internet. Mas não é olhadinha, gente, sabe? Pague para que as pessoas façam. Você vai numa consulta médica, você não paga? Paga. Então, você está pagando pelo tempo que o profissional se dedicou a entender daquilo. Aí eu vi no Google, nossa senhora, gente, sumam dessa desgraça de internet. O que tem de coisa errada na internet, o que tem de questões erradas na internet, o que tem de coisas erradas, assim, é astronômico. Sabe, às vezes as pessoas me ligam aqui, não, mas eu vi no Google, não sei o que. Filha, então fica com o Google, né? O que eu vou fazer? Então, gente, desejo o melhor para vocês. Tomara que vocês consigam passar na prova, tomara que vocês... no que depender de mim, eu vou fazer outras aulas aqui para vocês, vou fazer a próxima etapa, provavelmente vou fazer o processo, né, do trabalho, né, para vocês terem aí também, vou fazer um resumão desse processo de trabalho, vou fazer esse resumo do direito material do trabalho, com coisas que eu falei e coisas que eu não falei ainda. Talvez um código do consumidor, eu vou deixar aqui para vocês o que mais cai, direito internacional também. Aí as pessoas falam, direito internacional são duas questões, professor. Quantas pessoas ficaram nas provas da OAB por 39 pontos e não passaram? Faltou uma. Aí você tem direito internacional, direitos humanos, direito do consumidor, que são coisas mais simples, cara, e com legislações menores que você pode acertar duas questões de cada, dá 6. Gente, lembra? Vocês precisam acertar 40. Perfeito? Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder aqui para vocês, para deixar aqui principalmente o básico, que é o que mais pode ser cobrado de vocês. Tá bom? Gente, valeu, agradeço imensamente. Aguardem, as próximas aulas vai ser o resumão, e talvez do resumão vocês também tenham uma ideia melhor de tudo que nós falamos até agora, tá bom? Agradeço imensamente. Forte abraço, fiquem com Deus.